Você já parou para pensar o que aconteceria se o imprevisto financeiro ocorresse agora mesmo, como a perda de um emprego, uma doença inesperada, um acidente que impossibilitasse o trabalho? Situações assim podem comprometer seriamente a sua estabilidade financeira e colocar em risco todo o seu planejamento. Por isso é essencial ter uma reserva de emergência. É um fundo financeiro que garante a sua segurança em momentos imprevisíveis. Neste vídeo vamos falar sobre a importância da reserva de emergência, como criá-la e como pode ser fundamental para manter a sua saúde financeira. Mas o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você precisa deixar disponível para caso aconteça alguma emergência. Vamos supor que um dia você chegue ao trabalho e recebe a notícia que será demitido e fique desempregado por 6 meses. Isso aconteceu com muitas pessoas durante a pandemia em 2020. Obviamente que nesse momento começam a se passar várias coisas pela sua cabeça e talvez você entre em desespero, sem saber o que fazer. Com a reserva de emergência, você teria os recursos necessários para passar por esse período sem atrasar nenhuma conta até se recolocar no mercado de trabalho. É claro que tudo isso são situações emergenciais. Não existe como saber quando e como isso pode acontecer, mas imprevistos são previstos. E a reserva de emergência serve justamente para que a gente possa se preparar para quando essas coisas venham a acontecer. Agora o fato é, como montar a minha reserva de emergência? Antes de começar a poupar a sua reserva de emergência, você precisa fazer um raio-x da sua vida financeira. Se você tem dívidas, você precisa eliminá-las ou trocar a sua dívida por uma dívida mais barata, de forma que você consiga fixar esse valor e fazer com que ela não cresça ainda mais. Depois, você precisa analisar os seus gastos essenciais para sobreviver. E quando digo essencial, é o essencial mesmo, como água, luz, escola dos seus filhos, plano de saúde, supermercado. Todos estes gastos são mínimos e indispensáveis que todos os meses vão precisar ter. Depois de descobrir qual o seu custo de vida essencial, basicamente deve multiplicar esse valor por 6 meses e você chegará à quantia necessária para a sua reserva. Suponhamos que você tenha uma renda mensal de R$ 1.500 e o seu custo de vida é de R$ 1.200. Isso faz com que sobre R$ 300 para você começar a investir todos os meses. Sabendo disso, você precisa fazer R$ 1.200 vezes os 6 meses, que dará um total de R$ 7.200. Esta é a quantia de dinheiro que você precisa acumular para ter a sua reserva de emergência, economizando os R$ 300 que te sobraram todos os meses. Olhando para este valor, pode parecer difícil para conseguir alcançar a sua reserva. Estabeleça uma rotina de investimento e mantenha a disciplina. Faça aportes mensais sempre que possíveis. Evite resgatar o dinheiro para outras finalidades que não sejam emergenciais. Assim, cada mês que você conseguir conquistar uma parte da reserva, você se sentirá ainda mais motivado a continuar. Por fim, uma vez que você definiu o valor, é importante saber onde investir a sua reserva de emergência de modo correto. A reserva de emergência deve estar disponível a qualquer momento para cobrir as suas despesas imprevistas. Portanto, é importante que o dinheiro esteja aplicado em investimentos de baixo risco e alta liquidez, ou seja, que permita o resgate do dinheiro em curto prazo sem grandes perdas financeiras. O primeiro que vamos falar será o Tesouro Selic. Tesouro Selic são títulos públicos emitidos pelo governo que acompanha a taxa básica de juros da economia e possuem um baixo risco de perda de capital. Possui liquidez diária. Dessa forma, você consegue realizar o resgate no mesmo dia, caso não seja em um final de semana. Caso seja, será agendado para o próximo dia útil. O segundo são fundos de renda fixa conservadores. São fundos de investimentos que investem em ativos de segurança, a taxa DI ou taxa CDI, ou outros ativos de renda fixa com liquidez D mais 0 ou D mais 1, ou seja, em que o prazo de resgate é no mesmo dia ou no dia seguinte. O terceiro seria CDBs de liquidez diária, títulos de renda fixa emitidos por bancos que também seguem a taxa de CDI como referência. É possível encontrar títulos com liquidez diária e rendimentos próximos ao 100% do CDI. Por último, há ainda a alternativa de contas digitais e contas correntes remuneradas. Esse tipo de investimento normalmente funciona remunerando o valor que você tem em conta, a uma determinada proporção de taxa, como por exemplo 100% do CDI. Um exemplo de conta digital que você pode utilizar seria o PicPay ou Nubank.
Logo, não é recomendável investir a reserva de emergência em ativos como fundos imobiliários, ações, fundos multimercados, investimento no exterior e similares. Portanto, o investidor não deve se preocupar com a rentabilidade da aplicação, tendo em vista que esse não é o objetivo principal. Assim sendo, os investimentos conservadores e com liquidez diária são os mais indicados para guardar a sua reserva de emergência. Comente abaixo compartilhando suas dicas e dúvidas sobre reserva de emergência. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas sobre finanças pessoais.